Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e estamos dando continuidade à nossa série de como utilizar o Elementor. A gente já passou por várias partes do sistema e claro que eles estão sempre melhorando, mas agora estamos na parte do Elementor Pro. E esse aqui é o terceiro vídeo do Elementor Pro. Se você ainda não acompanhou os outros, o link está na descrição. E hoje nós vamos ver alguns blocos bem interessantes, então vamos lá. Escolhi para hoje a gente acompanhar os blocos da headline animado, que basicamente são os títulos animados. Também aqui o hotspot, que é quando a gente escolhe alguns lugares na imagem para ter pequenos detalhes e tudo mais. É bom também para quem tem loja online, quer fazer um lookbook, alguma coisa assim. Escolhemos também a lista de preço, então quando você quer fazer igual um cardápio, né, colocar quanto que custa cada coisa. E por fim, também relacionado à questão dos preços, esse price box aqui, né, como é que ele chama de price table, né, que é uma tabelinha dos preços que é muito utilizado quando você tem planos diferentes para serem contratados no seu serviço ou no site que você está construindo. Então, vamos dar início aqui aos títulos animados. É algo que foi introduzido, não, se eu não me engano, não tanto tempo atrás, do jeito que está aqui, e traz essas pequenas animações que a gente pode colocar nos títulos para chamar atenção. Tem gente que gosta muito de utilizar, né, esse tipo de ferramenta, né? Eu não sou dos maiores fãs, para ser sincero, mas vamos passar aqui para mostrar como que funciona. Então, tem basicamente dois estilos aqui, esses dois aqui que eu vou mostrar. Vamos começar com o highlighted, que é destacado primeiro, e a gente tem aqui os formatos que a gente pode destacar. O primeiro deles é o círculo, pode ser também uma curvinha ali embaixo, pode ser simplesmente um traço, pode ser sei lá, dois traços em cima e embaixo e por aí vai, né? Tem vários tipos diferentes aqui que ele já traz. E, né, por exemplo, um X, né? Você tem um preço que não está mais tão bacana, né? Você joga um X vermelho nesse preço aí, coloca o preço do lado correto, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente tem aqui o before text, que é o texto que vem antes da animação. Então, isso aqui antes da animação. Aqui embaixo você tem o que vai ficar dentro da animação. Então, a animação ela vai adaptar para o tamanho da frase ou da palavra que você colocar aqui. E você ainda pode colocar alguma coisa depois dessa animação, tá? É bem direto, né? Assim, se você está acompanhando até agora a série, provavelmente muito disso aqui né, assim, fácil, né, de você identificar e ver como é que funciona. E aí a gente tem algumas opções legais aqui. Essa parte eu não sei por que não está traduzida, eu acho que é porque é uma ferramenta talvez um pouco mais recente. Mas a gente tem aqui o Infinite Loop, que basicamente é falar se ele vai continuar redesenhando de tempos em tempos. No caso aqui a gente tem um delay de 8 segundos, né? Sempre em milissegundos, então 8.000 milissegundos. Se a gente colocar, por exemplo, 2 segundos aqui, a cada 2 segundos ele vai redesenhar essa animação. E aqui é o tempo que demora para a animação ser concluída. Então, se a gente quer que ela seja concluída em meio segundo, ela vai rapidinho. Se a gente quer ela mais lenta, ela vai desenhando devagarzinho até completar. E também, se a gente desativar, ela vai fazer uma vez só, né? Desativar o loop aqui, ela vai fazer uma vez e vai parar. Aí, a gente pode colocar um link, que basicamente é fazer com que esse bloco vire um link. Alinhamento, né, sem muito mistério aqui, e a tag do HTML para você configurar seu SEO. Na parte aqui de estilo, não tem muito mistério também, simplesmente as cores. Então, igual a gente falou do X, né, vermelho, se a gente colocar aquele vermelhinho, a gente bota o X aqui, e ele vai, vamos colocar esse aqui um pouco mais rápido, vai desenhar ali com esse X. Peraí que tem que ficar um vermelho mais forte, né? Isso, pá, não é mais esse preço, agora é esse preço aqui do lado. Você pode jogar ele para cima ou para trás do texto, tá? Então, esse é um pequeno detalhe, mas que, por exemplo, nesse X seria melhor na frente, né? Então, você tem um número, por exemplo, jogaria esse X na frente, né, do texto. Basicamente, pensando em camadas aí, o que está na frente. E se a bordinha vai ser redonda ou mais quadradinha, né? Retangular. Então, isso aqui não tem muito também nada para a gente ver. Aí a texto, a cor do texto, né, coisa tranquila aqui também. A cor do texto animado, você pode colocar ele de uma cor um pouquinho diferente para dar esse destaque maior.
Legal. Eu acabei falando principalmente desse highlighted aqui, né, desse estilo, mas a gente também pode colocar o que chama rotating, que a gente tem também outras animações um pouco diferentes. Por exemplo, o que o pessoal gosta muito de fazer é que é esse digitando, né? Então, coloca uma palavra ou uma série de palavras aqui que vai rotacionar entre essas palavras. Então, o rotating, né, o estilo rotating, nada mais significa do que uma série de frases ou palavras que vão ficar rodando, tá? Então, aqui no caso, eles vão ficar rodando aqui essa animação. Então, vai usar todas essas palavras. Se a gente colocar, por exemplo, só 2, 3 aqui, só para ficar fácil. E vamos diminuir a animação aqui, só para a gente ver mais rápido, né? Como é que funciona? Lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? Ele vai girar entre esses elementos daqui. E aí pode ser nesse typing, pode ser o clip, né? Que basicamente ele vai voltar. Eu acho que ficou meio tosco isso aqui. Vamos aumentar um pouquinho. Isso assim fica um pouco mais tranquilo. O flip, que é simplesmente virando, né? Então você parece um relógio, né? Desses relógios digitais que o pessoal coloca. Tem o swirl, que também parece um reloginho. Virando do lado, né? Caindo em cima, tipo contagem regressiva, né? Que você pode fazer 10, 9, 8, 7, 6, até fazer alguma coisa. Wave também, que parece uma contagem regressiva. E esse do lado e acabou. Então, o resto das alterações aqui não vão fazer tanta diferença, tá? A única coisa que muda muito mesmo aqui é que em vez da gente ter um texto, uma frase que vai ficar ali entre a animação, a gente vai ter uma série de palavras ou frases ou qualquer coisa que vão ficar rotacionando aqui, tá? E aí, mesma coisa do loop, mesma coisa da duração e tudo mais. Legal, então esse foi a Animated Headline. E agora vamos para o Hotspot, que é bem legal, principalmente para quem tem loja online, né? Para colocar um look, né? Uma foto de um vestido, alguma coisa aqui. Eu coloquei esse livro aqui tradicional do nosso tutorial, então vamos utilizá-lo para fazer o Hotspot. Hotspot nada mais é do que a gente ter um ponto, né? Um local dentro de uma imagem que vai servir para quando a gente clica, aparecer alguma coisa. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem esse tooltip, né? Que quando a gente clica, aparece aqui um textinho. Então, a gente vem aqui para as opções do hotspot, né, desse pontinho. E tem um bocado de coisinha aqui para a gente olhar. A primeira delas que eu acho mais importante antes do conteúdo, é a posição. Então, vamos dizer que eu quero mostrar a unha dessa pessoa aqui que está segurando o livro. Eu vou ter que tentar jogar aqui nesse slide, tá? O posicionamento desse pontinho para ficar em cima da unha. Não sei se está dando para ver, vamos dar um zoomzinho aqui. Tem aqui um pontinho azul agora em cima da unha dessa pessoa. Né? Eu acho que assim ficou bacana. Você pode tentar ir, né, devagarzinho aqui para se orientar. E também pode, né, ter umas outras customizações aqui. Seria do tooltip. Né? Quando a gente clica, aparece um textinho. Nesse caso, a gente poderia alinhar esse tooltip aqui em outros lugares do nosso... Né? Assim, vai ser em cima do pontinho, do lado direito do pontinho, do lado esquerdo do pontinho. Então, esse tipo de coisa que a gente consegue controlar ali, tá? Aqui em posicionamento. E aí, Custom Tooltip Properties, tá? E aí tem também o tamanho, a largura, né? Que você consegue aumentar. Então, tem alguns detalhes que a gente consegue controlar desse tooltip que abre. Só para te avisar, né? Que ele está escondidinho aqui dentro desse toggle. Aí aqui em conteúdo que é mais bacana. A gente pode colocar um label que basicamente é por exemplo, se a gente for colocar aqui unha, né? Tá marcando a unha da pessoa. A gente clica e fala assim, essa unha tá usando o esmalte X, por exemplo, né? E a gente pode colocar um link, né, para o produto do esmalte, nesse caso que a gente está brincando aqui. E aí dentro aqui do conteúdo, que eu acho que é bacana, que tem duas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é colocar simplesmente um texto, né? Então, clicou, apareceu o nosso textinho. Mas, a gente pode colocar imagens, a gente pode colocar shortcodes. Então, se você fizer um shortcode no próprio Elementor, né? Elementor Pro, e jogar aqui dentro, ele vai aparecer o shortcodezinho, né? Assim, por exemplo, um link, né, bonitinho do produto, né? Da listagem do produto para a pessoa clicar com o preço e tudo mais. Então, esse tipo de coisa a gente pode fazer aqui. Ou desenhar mesmo e colocar direto aqui, né? Você pode colocar mídias direto aqui, então a gente pode colocar logo aqui, por exemplo. Quando a gente clica, aparece a logo, tá? A gente tem que organizar melhor aqui o nosso... Né,
alinhamento, né, das coisas aqui, mas basicamente funciona desse jeito. Tudo que a gente colocar dentro desse editor aqui vai aparecer dentro do tooltip. E aí a gente pode colocar vários desses. Então, se eu quiser adicionar um novo item, ele vai vir aqui primeiro para o meio. A gente, né, escolhe a nossa posição do pontinho, que agora está aqui, e aí faz tudo de novo. A gente pode controlar a animação, né, de quando abre aqui o pop-up e outras coisas assim. E também uma sequência de animações, né? Então, vai demorar 2 segundos, por exemplo, para abrir. 4 segundos, né? Para abrir aqui e para cá. Tem esse negocinho que abre, assim, né? Os animaçõezinhas. Eu não vou entrar tanto em detalhes, não, apesar de já estar entrando. Porque eu acho mais legal você dar uma olhadinha no que dá para fazer nesse ponto aqui, né? Eu quero nesse vídeo aqui, te explicar um pouco mais das funcionalidades por trás e como que a gente pode aplicar isso numa vida real. Novamente, aqui a gente tem posicionamento do tooltip, são as mesmas coisas do que a gente viu, né, de posicionamento, vai ser em cima, vai ser do lado, vai ser né, e tudo mais, só que, vamos dizer, igual em outros que eu já mostrei aqui, se a gente determina dentro aqui do posicionamento o tooltip, ele vai servir apenas para esse bloquinho aqui, tá? Esse, por exemplo, da unha. Os outros todos vão seguir as configurações globais que estão aqui dentro. Então, aqui eu consigo sobrescrever, se eu vier aqui em posicionamento, eu consigo sobrescrever essas configurações do tooltip de um ou de outro. O que às vezes faz sentido, né? Porque às vezes você quer que ele abra de um lado aqui e você quer que ele abra do outro lado aqui, né? Para, dependendo, não cortar, né? Por exemplo, a foto, tanto, né? O objeto que está dentro da foto ou a pessoa que está na foto. Então, você consegue fazer isso aqui. E aí você também pode ver qual que é a forma de... o gatilho, né, para aparecer esse tooltip. No momento está um clique, então eu preciso clicar aqui para aparecer. Mas se eu colocar hover, basta eu passar o mouse em cima que ele aparece. O que eu acho que é mais interessante, né? Muitas vezes a gente quer facilitar a vida do pessoal que está navegando no nosso site. Então eu recomendaria você deixar aqui como hover e não como clique. E aqui as animações, né, do que vai acontecer na hora que abrir. E tanto faz, na real. Dentro de estilo, não vai ter tanto mistério. A gente controla a largura da imagem. E é legal também, ó, que não sei se está dando para perceber, mas eu mudando a largura da imagem, o posicionamento aqui, por exemplo, da unha continua igual. Então, essa é uma das vantagens, né? Se você fosse fazer isso manualmente, né, colocando uma div embaixo, um elemento embaixo, posicionado absolutamente, e, né, falando um pouco técnico aqui, mas seria muito difícil fazer isso. Quando você usa essa propriedade do hotspot, fica muito fácil, porque ele acompanha diretamente o tamanho da imagem. Então, para um design responsivo, isso também funciona bem, porque você pode colocar ele largura 100% dentro de um container e aí fazer com que a tela fechando e abrindo não atrapalhe o posicionamento dos seus hotspots aqui. E aí, né, o resto das configurações é só tipografia, cor e tamanho, né, dos tooltips e tudo mais, então acho que não vai fazer tanta diferença, né, assim, para eu precisar te explicar tanto aqui, né? Então, só fazer uma brincadeirinha aqui, pronto, tá legalzinho os nossos tooltips. Bacana, inclusive se tiver qualquer dúvida, por favor, manda aí nos comentários que vai ser bacana ler aí e ver o que a gente pode ajudar. Bora agora então para a nossa lista de preços, né? Igual eu falei, parece por um cardápio. Eu já usei para restaurante, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, restaurante muitas vezes gosta de ter ali quais são os preços dentro do site, dos produtos e tal. Então, você pode utilizar essa price list para isso, que ela já vai formatar bonitinho e adaptar, né? Por exemplo, esses pontinhos assim, de acordo com a largura. Então, se eu jogar para cá, por exemplo, tá com zoom, né? Mas que eu consigo te mostrar um pouquinho, ó, tá vendo que o preço ele vai aumentando o número de pontinhos ali automaticamente, né? Então você não precisa fazer isso na mão, colocando um monte de pontinhos e chutando, igual antigamente, às vezes a gente via em muitos sites, né, para fazer esse tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, a gente tem assim, uma listagem, né, de itens, igual a gente tem no Slides e outros assim, né, igual a gente acabou de ver também. Nos dois últimos, né, que são esses elementozinhos que você pode duplicar e pode remover. Então, vou abrir um deles aqui, que é o preço, primeira coisa. Então, você pode colocar qualquer texto, na verdade. Então, se, por exemplo, se a gente fosse real, a gente colocaria o R e o cifrão e, sei lá, R$250 isso aqui. Aí, tá o nome do item, e aí
aqui a descriçãozinha que fica embaixo. Né? Então aqui dá para ver exatamente que a quantidade de pontinhos é adaptada de acordo com a largura aqui do texto, né, que você está colocando. Uma coisa legal que a gente pode pôr também é uma imagem. Então vamos utilizar nosso livrinho aqui também de novo. E ele fica aqui na esquerda. Então se você quer ter, por exemplo, a imagem do produto, igual num cardápio, você pode colocar. Basicamente são essas as configurações do elemento. O resto são configurações do estilo que também a gente já está bem familiarizado. Então vem aqui, troca a cor, troca de todos naturalmente, tipografia, cor da descrição, o separador, né, que é esses, no caso, os pontinhos, né, mas a gente pode colocar tracinhos, a gente pode colocar sólido, ou a gente pode até não colocar nada, deixar só o preço lá do outro lado. Nesse caso, eu recomendaria só se o seu container, né, se o seu container, dá um Ctrl Z aqui, eu recomendaria só se o seu container for menor, tipo assim, né, eu acho que funcionaria. Não precisaria a gente ter, por exemplo, né, os pontinhos aqui. Mas eu gosto, eu acho que fica legal e dá uma impressão mais profissional até pro negócio. Uma coisa que eu recomendo, na verdade, é só alinhar melhor a imagem, né? Então, nesse caso, a gente pegaria uma imagem um pouco menor, ou então a gente teria que adaptar ela, nesse caso, né, antes de subir. Né, fazendo uma personalização aqui do corte, alguma coisa assim, para que ela fique um pouco mais interessante ali. E aqui a gente controla a distância, né, entre a imagem e o texto. Também é legal dar um paddingzinho ali. Já o item, a gente controla aqui a distância entre a vertical, né, entre os itens, e o alinhamento. Então isso aqui também é legal, né, considerando que tem uma imagem, a gente alinhar a imagem aqui com o item de forma que fique um pouco mais harmônico. Basicamente é isso, não tem tanto mistério também nesse item. Ele é mais uma coisa para te economizar tempo, né? Todos esses do Elementor Pro, uma boa parte, né, desses blocos extras que a gente ganha são para economizar tempo. Eu uso pouco, assim, para ser sincero. As funcionalidades do Elementor Pro que eu uso mais são as que a gente teve no primeiro vídeo, que é do Elementor Pro, que é de posts, portfólio, galeria e tudo mais, e dos formulários, naturalmente, que a gente viu no vídeo anterior. Mas esse tipo de elemento é bom, né, quando você tem alguns usos específicos, né, são um pouco mais restritos, não é para todo site que a gente usa esse tipo de coisa. E aqui está a lista de preços, que muitas vezes você vai encontrar ela até assim, né, vamos duplicar essa aqui em 3, ó, né, que você vai encontrar, né, o plano 1, plano 2, plano 3, né, e aí um plano é mais popular, né, que tá com o badgezinho aqui do lado, então é o tipo de coisa que você vê em muito site, né, então esse aqui já é algo que a gente utiliza bem mais. E a vantagem dele ser já formatado assim é que nos poupa, novamente, tempo. Então, aqui as configurações, a gente controla aqui primeiro o título. Então, vamos selecionar esse aqui, né, o primeiro aqui da nossa lista. Então, plano 1. Aí a gente tem também a descrição desse plano 1 e a tag de HTML para te ajudar no SEO. Vem aqui no preço, a gente seleciona aqui real, que eles já têm, felizmente, né? Mas pode ser o custom também, se você estiver fazendo para um que é qualquer coisa, você pode colocar qualquer coisa aqui, na verdade, inclusive, tá? Mas vamos deixar o real. E aí, aqui o preço, naturalmente, e aqui embaixo, como que esse preço vai ser mostrado, se vai ser com vírgula ou ponto. No nosso caso, né, no Brasil, né, a gente usa a vírgula, então a gente colocaria desse jeito, tá? Né, que a maior parte dos preços, né, a gente usa para centavos, né, a vírgula e não o ponto. Então a gente consegue configurar isso aqui e aí ele formata bonitinho aqui esses centavos aqui no canto. Você pode marcar que está em promoção e colocar um outro preço, que ele fica com riscadinho aqui do lado, né? Por exemplo, esse é 59. A gente pode colocar, por exemplo, 50 aqui. E aí também o período, se for uma coisa recorrente. Então, você quer todo mês? Beleza, você coloca mês, né? Coloca aí o que você quiser, o texto que você quiser. A gente pode utilizar isso aqui também para colocar alguma coisa assim, promoção especial, entre em contato, tem determinado qualidade ou uma especificidade sobre esse plano, né? Que a gente pode jogar aqui direto debaixo do preço para ajudar a pessoa a tomar a decisão de compra. Aqui embaixo em Features, nada mais é do que esses checklists. Então a gente escolhe o ícone, né? Que pode ser qualquer coisa também, e coloca o textinho,
tá? O ícone é o que fica ali na esquerda, a gente pode colocar um check, por exemplo, igual a esse, que aí fica bacana. Então vai muito do estilo que você da página que você está fazendo, e aqui a gente coloca a cor também desse íconezinho. O footer, eu acho estranho eles colocarem como footer, mas beleza, basicamente é o botão de compra, é o mais importante quase. Então a gente, né, compre aqui, a gente colocaria compre aqui, e aí coloca o link, né, para onde que vai, e aqui o texto. Se você está no WooCommerce, por exemplo, você pode criar uma URL do WooCommerce para que já vai para o checkout, né, é uma coisa que a gente pode fazer, ou então se você está vendendo no Hotmart, alguma coisa assim, você joga o link direto aqui e escolhe se você quer abrir uma nova janela ou não, mesmas configurações de todos o padrão dos links do Elementor. Ribbon, na verdade, é essa negocinho, essa faixa, né, no canto superior direito aqui de cada um desses, escrito popular, né, ou então escrito o que você quiser colocar aqui desse lado. Eu gosto de usar isso, mas não é o tipo de coisa que você vai precisar sempre, né, então a gente tem a opção de tirar e colocar. Normalmente você quer escolher um dos planos, né, para recomendar, que não, frequentemente é o plano do meio, né, só com uma dica aí de marketing, mas aí você pode colocar ele na direita ou na esquerda assim também. Aqui no estilo a gente tem um monte de opção, né? Afinal a gente pode mexer em muita coisa aqui do estilo dessa caixa. Então, desde o background aqui do cabeçalho, o padding que esse cabeçalho tem, a cor do texto, né? Que está ali agora branco, a tipografia, o subtítulo que está aqui embaixo. Na parte do preço a gente pode também fazer todas as configurações possíveis, colocar outra cor aqui, mexer nessa parte toda, né? Assim, desde o fundo até cada um dos elementos. Então, o símbolo, né? O tamanho do símbolo, fonte do símbolo, localização do símbolo da moeda, se ele vai ficar em cima, se vai ficar embaixo, se vai ficar no meio, o tamanho aqui dos centavos. Então, tem várias configuraçõezinhas legais para que a gente deixe exatamente do jeito que a gente quer. Features aqui também, a gente pode controlar o fundo. Nossa, tá ficando muito bonito, mas beleza. Aqui o footer também, a gente pode colocar outra cor ainda, fazer um popurrí de cores aqui. Então, só quero te mostrar mesmo que dá pra gente mexer de várias formas esse bloco e customizar, né, de acordo com a sua necessidade. Mas é claro, tem algumas coisas que não tem tanto aqui, que a gente ainda não consegue fazer. Por exemplo, se a gente quiser colocar as bordas circulares disso aqui, começa a ficar um pouco difícil, a não ser que a gente use aqui um arredondamento global nesse bloco, que aí funciona, né, mais ou menos, mas dependendo, você não consegue controlar, por exemplo, se a parte do meio aqui você quer ser redondinha, esse tipo de coisa não dá, né, você não consegue do bloco inteiro. Né, só uma dicasinha aqui, né, que se você quiser fazer ele redondinho assim, você vem aqui em avançado, na parte de borda você tem essa opção. Então é isso, vídeo, né, um pouquinho mais longo hoje, talvez, 20 e poucos minutos aqui que a gente já tá, mas eu acho que foi bacana porque esses são blocos muito interessantes que podem ser utilizados dependendo da sua necessidade. Em especial, esse último bloco dos preços, né, eu acho que vale a pena se aprofundar um pouquinho mais, porque é o que a gente utiliza com mais frequência nos sites. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu curtir aí, e também comente se tiver alguma dúvida ou sugestão. Até a próxima. Divirta-se.